Boa noite. Então, a gente está começando a nossa conversa. Hoje a gente vai conversar com o Antônio de Souza, que é mentor e coach empresarial. Nós vamos conversar, o que a gente combinou, a gente foi conversar sobre ferramentas que ele utiliza, né, no processo dele de mentoria e coach, e depois eu vou apresentar a visão do método Yamadori. Naturalmente, eu já sei que, pelo menos a grande maioria de vocês já me conhece, eu sou o Amadeu Bernardo, criador do método Yamadori. E vou pedir para o Antônio, por favor, se apresente. Bom, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui no meu home office, que faço questão de apresentar um quadro que chama Criando Nações. Foi pintado por uma pessoa muito querida, minha comadre do Guarujá, Cida Tavares. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma confissão. Nós não ensaiamos nada. E por que nós não ensaiamos? Porque nós confiamos muito um no outro e também em nós mesmos, tá? Então, vai ter no final aí uma sessão de perguntas. Eu vou dar o meu melhor e sei que o Amadeu também dá sempre o melhor dele. E assim, eu não tenho aqui todas as respostas, mas com certeza eu tenho a honra de, em não saber alguma resposta, eu ir procurar e compartilhar com vocês depois. Eu sou Antônio de Souza, sou coach e mentor de negócios e de executivos, tenho uma carreira aí comecei com 10 anos de idade, quando viajava com o meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho, já rodei aí por 24 países e estou aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. Eu gostaria de começar dizendo como eu conheci o Amadeu. Foi através da Giovana, que está aqui nos prestigiando também, ela me apresentou. No dia seguinte eu já me inscrevi no curso dele. E aí, na sequência, contratei um outro curso, que é o Marketing Energético, do qual ele vai falar com mais propriedade. E se vocês me permitem, eu gostaria de começar dando um testemunho, um novo testemunho, esse nem o Amadeu sabe. Hoje eu acordei com uma vontade muito forte de lançar um produto. Na verdade, isso já estava na minha cabeça desde sexta-feira. E hoje eu lancei o produto e na primeira hora eu já fechei um contrato de 2 anos desse produto. Depois vocês vão saber o que é, fica aí o suspense. Isso só para demonstrar que o método Yamadori funciona. Eu sou uma pessoa extremamente seletiva, então não foi à toa, a gente não acredita em coincidência, né? A gente chama de deucidência. Então nos conectamos e o método Yamadori, ele é uma prova de que funciona, hoje mesmo eu apliquei isso. Então qual que vai ser a estrutura da nossa conversa? Nós temos aqui a Giovana, que vai estar acompanhando as perguntas que vocês postarem no Facebook. E vamos seguir aqui da seguinte forma. Já fiz minha apresentação, eu vou apresentar alguns cases. Eu digo alguns porque, em função do andamento, nós temos 3 cases aqui, tá? A gente vai falar um pouco sobre perdas e ganhos, o SWOT análise e o Balance Scorecard, se der tempo da gente falar isso. Então, eu falo de um case corporativo que eu já apliquei, e o Amadeu vai dizer, no método Yamadori, como ele se aplicaria, tá? Então, vocês podem aí gerando suas perguntas. O Amadeu, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente começar? Não, acho que tá combinado. Tá combinado, né? Não ensaiado, mas combinado. Ok. Bom, é o seguinte, falando da ferramenta perdas e ganhos, eu acho interessante, eu vejo algumas pessoas fazendo MBA e eles aprendem algumas ferramentas e eles se surpreendem, né? Estudam o corporativo, e quando nós, como coaches e mentores, aplicamos no dia a dia, a pessoa fala, nossa, mas dá para aplicar no pessoal? É como assim, se você andasse de bicicleta na praia, a pessoa fala, mas dá para andar de bicicleta na montanha ou na cidade, né? Essa é uma pergunta meio óbvia, mas é interessante isso. E no Perdas e Ganhos, eu já salvei um casamento numa única sessão, embora hoje o meu foco seja de business e de executivos, né? Eu já tive essa felicidade, né? Essa concretização. É lógico que eu não vendo, eu não faço um anúncio, vem aqui que eu vou salvar o seu casamento numa única sessão. É só para mostrar o seguinte, que essa ferramenta Perdas e Ganhos, para quem não conhece, é um quadrante. Vou dar aqui um exemplo
Imagina que você, na empresa, quer contratar uma pessoa, ou demitir ou promover uma pessoa. Do que simplesmente fazer uma lista de prós e contras, você faz um quadrante, depois a gente pode passar isso para vocês deixam aí os contatos, a gente vai passar nosso contato no final, e aí a gente pode passar para vocês. Um quadrante em que você, por exemplo, no caso da promoção, o que eu ganho, a empresa, né, eu, gestor da área, o que eu ganho promovendo essa pessoa, o que eu perco, eu representando a empresa, logicamente, o que eu perco promovendo a pessoa, o que eu perco não promovendo, o que eu ganho não promovendo. Ou seja, uma vez que você seja bem transparente e completando essa lista o máximo que você puder, ao final, você vai ter num dos quadrantes o que pesa mais, o que vale mais. Às vezes pode acontecer, né, o ser humano é um tanto teimoso, às vezes você tem lá o resultado e você quer tomar uma ação diferente. Esteja certo que no futuro, quando você vê que a coisa não deu certo, você vai olhar e falar assim, puxa vida, realmente a ferramenta funciona. Então, tanto funciona que eu tive essa oportunidade, não só a questão do casamento, mas no dia a dia. E onde mais isso se aplica? Vamos trazer para o lado pessoal um relacionamento. Você está lá numa paquera entre duas pessoas, qual que eu escolho? Você pode usar a ferramenta. Né? O que você ganha ficando com A ou B e vice-versa. Vocês já entenderam o processo, então tudo que vocês forem fazer em termos de tomada de decisão, vocês podem usar essa ferramenta. Amadeu, está contigo agora. Ok. Sabe, todas as decisões que a gente vai tomar na vida, eu considero que realmente é bem importante que a gente relacione, né? Coloque no papel mesmo, ou no computador, enfim, de alguma forma, você registra, né, tudo aquilo que você considera relevante para essa situação. Eu acho que a abordagem de verificar ganhos e perdas é uma abordagem bastante interessante e bastante funcional. A contribuição que o método de Amadori pode dar é como o método está voltado para o desenvolvimento da capacidade humana também do lado perceptivo, né? Permite uma informação a mais, um complemento disso, né? Porque quando a gente define o que eu pretendo de resultado final, e estou voltado para que isto se concretize, né? Estou voltado para fazer com que isso realmente aconteça, eu tenho essa condição de estar estabelecendo uma relação de percepção energética sobre uma questão futura. Porque tudo que eu for decidir agora é com base nas informações tidas neste momento. As informações que eu ainda não as possuir, obviamente não vou poder considerar, né? E, eventualmente, algumas dessas podem estar influenciando substancialmente os resultados, né? Como tem essa influência, o ideal seria se a gente tivesse uma bola de cristal, né? E que fosse possível a gente identificar as variáveis não observáveis, porque ainda não aconteceram, porque estão para acontecer na vida da pessoa, ou fatores que a gente até já estão materializados, mas a gente não conhece, né? Então, a visão do método de Amadori é de que a gente possa estar aprendendo a captar a vibração energética do que pode estar acontecendo no futuro. É basicamente, realmente, uma identificação, né, dessa condição de futuro. Então, um fator importante que a gente tem que considerar é que você toma decisões com base em informação e tem coisas para acontecer, né?
como você vai descobrir o que vai acontecer ainda? Eu, muitas vezes, saliento o exemplo lá do Antônio Hermílio de Moraes, o pai, né, o criador do Império, que quando ele resolveu criar o processo, materialmente, não dava para ter uma grande visão do que poderia acontecer. Mas ele não tinha nem trem para levar as coisas para lá, para Sorocaba, né? Para trazer de lá. Mas ele teve a visão, teve a percepção do que estaria acontecendo no futuro. As possibilidades do que viria. Com essa percepção, sem saber exatamente o que era, mas ele sentiu que deveria ir. Né? Ao dar bola para essa percepção, ele tomou a decisão e, a partir daí, foi construindo o império todo. Né? Então, a grande questão empresarial, mas para a vida como um todo, é que sempre a gente tem que tomar decisões, está resolvendo caminhos, né? Você está abrindo caminhos para chegar em resultados. E esses caminhos sempre estão com informações que a gente não tem. Então, eu acho que, inclusive para saber em que momento é melhor tomar a decisão, mesmo que não tenha nada que possa, como mudança, ser contrária àquilo que a gente está objetivando, mas pode não estar no melhor momento, pode não estar na melhor condição, né, para a tomada de decisão. Então você pode chegar até na conclusão de que deve decidir, mas ainda tem alguma coisa que é possível, que é necessário esperar. E acontece que o homem tem essa condição e essa capacidade de percepção de acontecimentos futuros. Eu vou exemplificar, que é para ficar mais fácil, né? Certamente todos vocês tiveram momentos em que tinham resolvido fazer alguma coisa e tiveram uma sensação esquisita. Vou viajar, ou vou sair, né? Ou vou estacionar em determinado lugar, né? E a sensação que veio naquele momento foi esquisita, não foi positiva. E na hora em que essa sensação não está positiva, você tem o racional, que a gente foi treinado e ensinado a ser absolutamente racional, né? Se não está acontecendo, eu não acredito, né? Então, se isso está acontecendo, então eu não vejo, então não existe, vou e tomo a decisão. E algumas vezes acontecem coisas que eu não estava esperando. Trabalhou comigo um executivo que esteve presente no Joelma, que pegou fogo. Né? E o que aconteceu é que ele conseguiu ficar ileso. Por quê? Porque ele teve uma sensação esquisita, né, e acabou demorando mais para entrar no prédio. E ao fazer isso, ficou livre. Né? Houve também quem sentiu que não estou sentindo bem, não vou trabalhar, e livrou também. Então essas coisas acontecem porque, de alguma forma, as pessoas deram bola, ou seja, se permitiram obedecer a essa sensação contrária, né? Sensação negativa. Foi a percepção do que estaria para acontecer. Então, o que o método pode contribuir, né, é exatamente com ferramentas para desenvolvimento pessoal, para que você possa dar bola, possa perceber e ser obediente, né, para essas coisas. Então, com isso, aumentar a efetividade. Eu diria que é um complemento, né, e uma informação a mais importante, porque eu estou buscando sentir o futuro sem tê-lo vivido. Buscar ter uma informação avançada de como será. Eu não consigo descrever como será.
Mas, como eu tenho a decisão e a definição de como será, porque eu estou fazendo aquele objetivo claramente definido, né, para que aquilo aconteça daquela forma, então eu tenho essa condição de percepção, que é uma contribuição de desenvolvimento pelo método de Amador. Essa é a chamada intuição, Amadeu? Você pode chamar de intuição, percepção, terceiro sentido, coisas desse tipo, né? Mulheres, em geral, têm uma vantagem sobre nós homens, porque foram mais treinadas nisso, né? Por isso se diz que a mulher é muito mais perceptiva e tal. Os homens receberam uma educação muito mais materialista, né? Muito mais de avaliação material. Inclusive, né, tem a outra ferramenta que você vai falar também, mas, inclusive, quando se fala de planejamento, né? Por isso, quando eu, executivo, defendia que também muitas vezes é bom a gente substituir o planejamento por um fazejamento. Vai fazendo e sentindo, né? E vai para chegar no resultado que se deseja. É isso, não sei se foi claro, né? E não sei o que você acha, Antônio. Bom, eu sou suspeito, né? Como eu já disse, eu me apaixonei pelo método, e aí, né, só para provar que realmente a gente não ensaiou, eu vou te pedir, temos pessoas novas aqui na sala, eu vou te pedir para falar resumidamente, né, como surgiu o método, né, a gente começou meio que de trás para frente, do meio, você falar como surgiu o método e a base científica dele, né, você já tem aí bastante tempo aí Nós tínhamos cabelo na época, né, que você começou os estudos desse negócio aí. Por favor. Pois é. Bom, o método tem um caminho de 40 anos, né, próximo de 40 anos de desenvolvimento, e tem hoje mais de 60 ferramentas e exercícios psicoemocionais para serem realizados. De sustentação científica, ele tem um cruzamento de fisiologia, citologia, biologia energética, mecânica quântica, estudos de radicais livres e assim por diante. Então, é um cruzamento dessas linhas de estudo científico que dá a questão do embasamento. A grande maioria dos exercícios veio de uma busca, que foi a origem de tudo, a busca do desenvolvimento de saúde. Como se faz para desenvolver saúde? Não apenas prevenir de doença. Até porque, quando você previne de doença, já está implícita a possibilidade de acontecer a doença, né? Mas sim o desenvolvimento de saúde física e mental. E acabei chegando ao ponto de que, realmente, saúde, do ponto de vista mental, está muito ligado com o que a gente chamaria de felicidade, que, em verdade, é a realização. Porque quando a gente realiza objetivos que tem para a vida, é quando a gente mais exerce essa felicidade na concretização, né? Então, é o momento mais feliz. Inclusive, efetivamente, é muito gostoso a gente ser amado, né? Receber carinho, receber o amor das pessoas. Mas é muito mais gostoso quando você provoca a que o outro fique apaixonado. Quando você provoca que o outro fique feliz porque você existe para o outro, né? Então, esse mote de provocar a realização é uma coisa fundamental para o ser humano. E então, o método veio caminhando por aí, né? E hoje a gente tem a aplicação disso diretamente para todas as áreas da vida, no caso de psicologia, por exemplo, para coisas de especialização em áreas como combate à ansiedade, depressão, síndromes, etc. E também para a área de empresarial, né? Onde a gente está aplicando o que a gente veio chamando de
marketing energético com o conceito de turbo de vendas, que é o conceito de um tubo acelerado para realizar vendas, onde você identifica todos, basicamente, quem deve ser teu cliente e, como eu discuti ainda hoje com um executivo, onde a gente está implantando, uma empresa que estamos implantando, a gente literalmente puxa o cliente para atingir o ponto de compra. E todos aqueles que a gente contata, né, por definição energética, são clientes e em algum momento vão estabelecer a relação de efetivação da operação. Então, o método Yamadori vai por aí, e inclusive agora com a questão de governança energética também, que é um complemento à linha de governança empresarial, né? Então, é aplicável a qualquer área da vida, inclusive para a área corporativa. E mais uma vez estaremos juntos. Te cortei? Não. Tem até uma lição de casa, né, para eu fazer um resumo do que eu conheço sobre governança, só para ilustrar o quão longe nós já fomos nessa seara, né? Eu tenho até por contrato, né, eu posso dizer do case da Gol, né, nós implantamos a Sarbanes-Oxley, né, como parte do processo de governança deles. Para quem não sabe o que é a Sarbanes-Oxley ou a SOX, é uma lei americana que diz que para todas as empresas que operarem na Bolsa de Nova York, todas as suas subsidiárias no mundo inteiro precisam ter o certificado da SOX, né, relacionado à questão de governança. E nós vamos juntos fazer a Big Five e o Amadeu, né, junto aí no método Amador, e fazer essa versão da governança juntamente com o método. Então, estamos aí muito felizes de fazer esse lançamento muito em breve. Então, a gente já tem cases de governança e agora vamos juntar, né, com pouco que eu aprendi num curso agora, e com a experiência do Amadeu, a gente realmente vai poder fazer alguma coisa bem diferenciada no mercado. Bom, mais algum complemento? Não sei se tem perguntas aí para a gente responder nessa fase. Vocês podem já colocar, se quiser, já relacionado a essa questão da ferramenta, né? Já poderíamos fechar esse bloco e aí vamos para a próxima ferramenta. Vamos ver aí quais seriam as perguntas. Que se não tiver, a gente pediu para a Giovana contribuir com a gente. Eu não sei se ela está conseguindo enxergar as perguntas, hein? Talvez você aí consiga? Não consigo. Bom, depois a gente vai passar o contato, se as pessoas não tiverem como fazer as perguntas, a gente passa aqui o contato meu e seu, né? Creio que o Facebook e o próprio WhatsApp seja mais adequado, o e-mail também, e aí nós responderemos as perguntas depois, então, se for o caso. Ok. Então, vamos seguir aqui. Nós vamos falar agora de uma outra ferramenta muito interessante chamada SWOT Analysis, né? Em português chama FOFA, né? Vamos falar em inglês primeiro, né? Que seria bom, falar em inglês não, já traduzindo, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Do que simplesmente colocar prós e contras, né? Como eu também falei que no caso de perdas e ganhos, você aqui também tem um quadrante em que, para a mesma situação de tomada de decisão, e aqui eu já vou direto num case, eu tenho a revista Leader Coach, no lançamento da revista, em janeiro de 2015, eu estava fazendo um trabalho em Luanda, né, e nós conseguimos fazer uma aplicação de um SWOT análise, foi bem interessante a experiência, porque eu recebi o Robson Souza, não é meu parente, tá? O Souza dele, acho que é com Z, o meu é com S. Em que num café da manhã ele estava, um amigo aqui do Brasil, nos encontramos lá, e com isso ele começou a falar da situação do momento pessoal e profissional dele, e aí eu peguei literalmente um guardanapo e fiz lá o quadrante também, né, colocando pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, e fui listando dentro da situação dele. Na verdade, a gente acabou fazendo um duplo, né, que foi da questão pessoal e profissional.
A ferramenta é tão poderosa que em menos de 3 meses ele conseguiu realizar 80% do que ele tinha ali planejado em função disso. Então ele assim melhorou na carreira, conseguiu ampliar suas atividades em termos profissionais e como ele estava sozinho lá, ele tinha assim o desejo de levar a família. E ele também conseguiu levar a família dele. Foi uma experiência bem bacana. Então, depois também vou aí futuramente passar para vocês o link da revista para que vocês tenham o case. E também estamos lá colocando na edição agora de agosto, na revista, um resumo, uma resenha do livro do professor Amadeu também. Então, vai ser bem interessante aí nós publicarmos para vocês depois. Bom, então o SWOT, você lista da mesma forma, né, quais são as suas dificuldades, quais as oportunidades que você tem, quais as ameaças que dificultam ou que podem colocar em risco a realização dos seus objetivos e também os pontos fortes. Aqui, de novo, a exemplo da ferramenta anterior de perdas e ganhos, é muito interessante você ser o mais transparente possível, porque se você for tendencioso, aí você não precisa da ferramenta. Se eu já decidi o que eu quero fazer, para que eu vou usar a ferramenta? Então, a ferramenta é para, de repente, trazer elementos que você não havia pensado antes. E a ferramenta, ela vai ser muito mais poderosa, vai ter muito mais resultado efetivo se você puder envolver outras pessoas. Não foi o caso da aplicação da ferramenta, que foi literalmente num café da manhã, lá em 45 minutos, fizemos o rascunho e saiu, tanto que na revista tem a foto do próprio... nossa, agora deu branco aqui, do guardanapo. Então... o ideal ali seria entrevistar todos os envolvidos. Então, as pessoas com quem o Robson trabalhava, ligar para a esposa dele e complementar. Não, mas ali ele foi transparente o suficiente, listou, lógico, eu também na condição ali de coach e mentor, eu pude explorar, né, fazer perguntas poderosas de tal forma que ele levantou mais elementos para ter isso colocado no papel. Então, de novo, uma ferramenta muito prática, e essa é uma das ferramentas, como eu também citei no caso anterior, que as pessoas se assustam, mas dá para usar no lado pessoal? Com certeza. De novo, sempre que você tiver um processo de tomada de decisão, você pode usar essas duas ferramentas, perdas e ganhos e o SWOT análise, que a gente vai passar um resumo para vocês depois, e aí vocês vão ter aí uma tomada de decisão baseada em ferramenta que realmente vai ser muito útil para vocês. Vai lá, Amadeu, o que você tem para nos dizer aí do marketing energético sobre isso, ou do método Yamadori? Então, essa visão, né, de avaliação de oportunidades e ameaças, ela surge por decorrência do que se observava no campo militar, né, que era a necessidade de busca de estratégias para enfrentamento, né, de opositores e tal. Nos anos 80, né, é que eu sou um pouquinho mais idoso. Você é jovem há mais tempo, eu aprendi essa recentemente. Né? Nos anos 80, se discutia a questão de estratégia observando o mercado, pensando corporativamente, né? Observando o mercado e com a visão de o que vai acontecer no mercado. Então, se montavam cenários do que poderia acontecer, né? Para ter uma visão de possíveis oportunidades em termos de mercado geral, decorrentes do processo econômico, né? Então, a empresa tinha um quadro geral para saber se vai ter recessão, vai ter aumento como é que vai ser a taxa de dólar, enfim, comércio internacional, etc., né? Como é que vai ser isso? Então, você tinha a visão de quadro de situação, né? Externa. Desculpa. O quadro de situação externa, né? E então, em função disso, você observava que você poderia ter possíveis oportunidades ou possíveis ameaças.
levando em conta também concorrência, enfim, todos os aspectos que pudessem, de alguma forma, interagir com a situação e com o negócio em si. Em cima disso, se fazia, então, a avaliação de quais as oportunidades, ou quais os pontos fortes que a gente teria para aproveitar as oportunidades e que pontos fortes seriam importantes para defender das possíveis ameaças, assim como também quais eram os pontos fracos, né? Com isso determinando um plano de ação operacional que você pudesse se preparar para enfrentar esse tipo de situação, né? Decisões de muito curto prazo, obviamente, fica tudo bem mais fácil, né? E condições menores. Mas o que é mais longo prazo, né, sempre fica um pouco mais complicado. Quando você tem uma coisa maior, mais estratégica, como eu vinha falando, que se pensava na época que eu estava atuando no campo corporativo, eu tinha uma questão que era a seguinte: estamos fazendo planejamento, né, e nos Estados Unidos, o presidente lá, ou na Europa, os presidentes das nações, ou o que estava acontecendo no mercado comum europeu que estava se formando, estavam tomando decisões, estavam sendo discutidas decisões, e também no Brasil, né, naquela época era, acho que era Delfim Neto, o ministro da Fazenda, estavam sendo tomadas decisões que a gente não sabia quais eram e iam impactar sobre os negócios. E algumas delas, assim, surpreendentes. Você imagina, na época de hoje, o Trump está tomando decisões lá nos Estados Unidos. E quem é que sabe que decisão ele vai tomar, né? É uma coisa que está bem mais complexa. Então, para isso a gente enfrentava exatamente com o que hoje a gente chama de SWOT, né? Mas ainda ficava essa questão da como é que a gente fica sabendo, né, como é que a gente se defende ou aproveita oportunidades e ameaças, né, que não estão no quadrante da observação, porque as informações não estão presentes. De novo, entra a questão de capacidade energética do ser humano e a capacidade do homem ou dos dirigentes para a criação daquilo que se poderia chamar em psicologia de uma egrégora da companhia, né, para atingir os resultados que se pretende, que se poderiam pretender. E, por outro lado, a percepção de que tudo pode mostrar que o caminho melhor, teoricamente, né, por uma análise mais racional, é por um lado, mas em função do que está por acontecer, você tem melhores momentos ou mesmo o plano todo está com uma defasagem de informações porque ainda não estavam disponíveis, né? Por isso, aí entra a necessidade da utilização não só da capacidade racional do ser humano, da capacidade de análise, de utilização dessa grande capacidade humana, mas também da segunda outra grande qualidade e capacidade, que é a capacidade perceptiva, ou antes, a capacidade energética que permite essa condição perceptiva e também permite uma influência sobre o futuro ao estabelecer o que pode e deve acontecer, né? Que é aquilo que na mecânica quântica é salientado como a escolha de possibilidades. Você tem diversas possibilidades para acontecer, você estabelece para você as possibilidades que são interessantes, né, que são as melhores para você, né? Se você deixar sem nenhum planejamento, se você deixar sem nenhuma linha de percepção como essa, você naturalmente vai estar jogando sua vida ou negócio como uma loteria, né? E de verdade, essas coisas vão acontecendo em função da atuação energética do ser humano. Seja criando o futuro,
seja percebendo as possíveis ameaças, oportunidades e etc. Por isso eu acho que assim, na visão que a gente tem de conjunção dessa ferramenta, do ponto de vista material, mas também com a utilização dessa questão energética, a gente tem condição de, com essa percepção, estar constantemente completando e atualizando a ferramenta para que ela seja efetivamente um direcionamento, né? E até possa aumentar o nível de eficiência e eficácia que ela pode produzir. Então, eu enxergo, né, esse caminho mais ou menos por aí. Eu falo que ela potencializa, na verdade, não é? Então, realmente isso é muito bom, você juntar os dois conhecimentos, né, ainda mais com base científica, ou seja, não é um achômetro, né, eu não tenho a base científica de que o perdas e ganhos salva casamento numa única sessão. Mas eu posso dizer que 100% do que eu apliquei para casamento deu certo, e foi o único caso. Todas as uma vez que você aplicou, foi perfeito. Exatamente. Estou com 100% de resultado satisfatório. Foi até legal que esses dias eu encontrei a pessoa em questão e foi bem bacana ver que está tudo em ordem e realmente funciona. Uhum. Bom, eu já estou aqui conversando com o pessoal do jeito que dá, né? A Giovana colocou uma pergunta que, na verdade, ela cabe em qualquer momento, mas vamos aqui já repassar. Ela pergunta como o método é amador e pode contribuir para o empreendedor. Você falou de visão ainda há pouco, visão é uma das ferramentas que a gente normalmente começa um processo, né, falando da visão, da missão, né, só que ela perguntou, então isso aqui seria útil também, né, para que o empreendedor possa entender a sua missão e visão. Então a pergunta é como o método é amador e pode contribuir para o empreendedor? De algumas maneiras. Uma primeira maneira é como você aumentar a tua capacidade de realização, a capacidade energética de realização, a capacidade de estabelecer resultados futuros. Porque quando você define as coisas claramente, né, e tem essa definição só do que vai acontecer, né, sem estar sendo afetado por pensamentos e sentimentos negativos, porque isso faz com que você crie duas visões ao mesmo tempo, e aí tem a experiência da fenda dupla, né, na mecânica quântica, em que você tem, simplificadamente, que se você estabelecer que pode acontecer dois resultados, você não vai ter um dos resultados puros, você vai ter uma mescla desses resultados. E será mais forte aquele resultado em que o pensamento, o sentimento está mais forte para aquele lado, né? E é por isso que muitas vezes a gente planeja tudo perfeito, mas sem perceber, por causa de medos, por causa de apego, por causa de ressentimentos anteriores, problemas de sentimento, e também que influenciam para que a gente tenha mais pensamentos negativos e contrários àquilo que a gente deseja, a gente acaba também projetando o não, né? Eu projeto o sim e o não. E isso acaba influenciando o resultado futuro. Então, fortalecimento do empreendedor na sua capacidade de definição de futuro, de realização do que vai acontecer, das possibilidades que a gente pode ter para acontecer, essas coisas levam para que você possa ter muito melhores resultados, né? Por outro lado, também o próprio desenvolvimento perceptivo, né? Também, para que a gente possa ter uma boa gestão, para poder ter um bom relacionamento e tudo mais, você tem a necessidade de uma comunicação perfeita, né? Uma comunicação que seja precisa, como se costuma dizer no mundo coach, se eu bem me lembro. E como eu não sou, escutei dizer, né? Então,
você desenvolver a capacidade de comunicar para a pessoa aquilo que ele está querendo saber, por pura captação energética, que isso surja naturalmente, né? Você fala o que ele precisa ouvir, faz com que a comunicação seja perfeita. Ao passo que, normalmente, o que acontece é que um fala e o outro não conseguiu entender, e entendeu diferente, ou então começa a discutir, e quando a gente para e vê de fora, muitas vezes você percebe claramente que os dois estão falando dois assuntos diferentes, né? Um comunicou um negócio numa certa linha e o outro entendeu de outra forma, e essa coisa fica não compatível, né? E com o desenvolvimento para ter uma comunicação efetivamente precisa, porque você captou a necessidade que o outro tinha de ouvir, né? E isso é um processo que funciona em nível energético e subconsciente, você acaba comunicando exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Outra questão é, por exemplo, quando sempre se fala da questão de delegação, né? Quando você vai tratar de realizar, e você como empreendedor começa a ter ajudantes e vai tendo a montagem da tua equipe, você acaba tendo que delegar, né? E todo mundo defende a delegação, que é uma coisa muito boa e tal, mas como é que você leva a que o gestor, a que o empreendedor esteja tranquilo para fazer a delegação correta, né? Esteja tranquilo para efetivamente delegar, que muitas vezes fala de delegação, entrega, mas não entrega, né? Eu digo que entrego, mas não coloco, né? E isso é questões de apego, questões de acontecimentos anteriores, né? Ou de ressentimentos anteriores. Então você tem questões ligadas ao sentimento, ligadas ao passado, que trazem esse tipo de reflexo que acaba impedindo que uma efetiva e boa delegação esteja acontecendo, né? Então, o método de Amadori pode contribuir para todas essas ações, né, que são necessárias para que o empreendimento possa ocorrer de uma forma muito mais precisa, acelerada, além do que também qualquer empreendimento depende fundamentalmente do aumento de vendas. Depende fundamentalmente de que a gente efetivamente concretize. Aqui está o que eu achei. Que a gente efetivamente concretize resultados cada vez maiores, né? E para isso eu preciso ter toda a visão de marketing material, obviamente, a definição clara de persona e todas aquelas coisas necessárias, né? Os passos naturais do marketing continuam os mesmos, mas a diferença é que eu preciso ter um processo de atração, ou, como eu falei para vocês ainda há pouco, de puxação, né? Que é fazer com que o cliente que nos interessa seja atraído de um número cada vez maior, né? Que permita o desenvolvimento empresarial, o desenvolvimento do empreendimento como um todo, né? Então, coisas desse tipo são extremamente importantes. E, inclusive, essa capacidade de estabelecer o que deve acontecer, que entra até no nível de governança, como a gente estava falando, porque você acaba definindo, do ponto de vista de governança, coisas materiais, processos e tal, que tem que acontecer daquele jeito. Mas sempre tem a possibilidade de furo, por isso você tem que estar em cima com controles, auditoria e tudo mais. Mas, quando você define também, do ponto de vista do que deve acontecer energeticamente definido, né, será daquela forma, eu estou estabelecendo que o futuro será da forma que eu defini a governança. E ao fazer isso, eu estabeleço uma condição de que tudo possa correr perfeito daquele jeito que estava pré-programado, né? Então, muitas são as contribuições que o método de Amadori pode fazer para um gestor. Mais ainda, a produtividade depende fundamentalmente do não estresse, né? E também depende do que está acontecendo muitas vezes na família do colaborador ou na família do empreendedor. E é um fator absolutamente interligado, porque
o problema de casa, embora eu diga que eu esqueci, mas o fato de ter me deixado com o sentimento mais para baixo, um pouco mais tenso, faz com que a produtividade caia. E então, uma gestão emocional que possa até levar para que na vida do funcionário, na vida do colaborador, isso possa estar facilitando, né, para atingimento do melhor nível de felicidade e realização, faz com que ele consiga ter uma melhor irrigação de cérebro, inclusive, para ter resultados ainda maiores e melhores, né? Então, as contribuições passam por uma série bastante importante de ajuda para o empreendedor, inclusive para que ele se fortaleça o suficiente para ter sempre um espírito vencedor e realizador. Isso nos remete a uma pergunta que nos encaminharam aqui. Como fazer para não ter pensamentos negativos e sentimentos negativos também? Você tem alguma ferramenta para isso? Me permite aqui um exemplo bem rápido. Certa vez eu fui passar o final de semana na casa de amigos do interior, e aí estacionamos o carro assim, bem lá no fundo da casa, o terreno bem comprido, só que eu estacionei atrás do carro do dono da casa, só que ele precisava sair antes que eu no domingo. Ele já tinha chegado na sexta-noite. E aí, quando eu tive que dar ré por um período muito longo, eu falei assim, eu não gosto de dar ré por um período muito longo. Eu nem acabei a frase, eu bati o carro numa árvore. Detalhe, o carro já estava vendido, eu ia entregar o carro na segunda-feira. Então foi meio chato, era um EcoSport, então aquela parte que tampa lá o pneu traseiro, né, que fica lá o step, deu uma rachadinha, lógico que eu falei com a pessoa, não, isso aí não tem nenhum problema, a gente troca sem custo nenhum. Então, assim, aí eu comentei na hora, né, porque quando eu penso no negativo, acontece, e quando eu penso no positivo, não, quer dizer, eu quero ter muitos clientes, eu quero ter uma agenda, não agenda lotada, né, porque se você tiver agenda lotada, você não vai ter de clientes, você não vai ter tempo para desfrutar a vida, né? Então essa coisa aí, esse mito de agenda lotada não é muito bom, não. É ter clientes o suficiente para você ter a sua liberdade financeira. Então, como é essa coisa de eliminar os pensamentos negativos? Só antes, deixa eu contar para vocês um fato engraçado que aconteceu. Eu era ainda menor. Eu tinha alguma coisa com 6 anos. E papai... a gente morava num lugar que era... Muitas das ruas, né? Hoje está tudo asfaltado em São Paulo, mas muitas das ruas tinham batido terra, né? E tinha chovido muito, a gente tinha... acho que era um fim de ano, uma coisa desse tipo, e papai resolveu, então, levar a irmã dele para casa, né? Os outros tinham vindo e tal, já tinham ido, e sobrou uma das irmãs com o marido, que então vamos levar ela até a casa dela. E era um carro que tinha um vidro pequeno atrás, né? E com chuva, embaçado, né? Com jeito no carro está embaçado, papai pediu para o meu tio, né? Você, por favor, olha lá atrás para ver se não tem nada, para dar marcha ré para poder fazer a manobra. Ele não estava conseguindo ver. E o meu tio saiu para fora, olhou e disse, não tem nada. Papai deu a marcha ré e pegou o poste. Fora o poste não tinha nada. Fora o poste. Era uma árvore, havia uma árvore no meio do caminho. Quando você deu a marcha ré em cima da árvore, me fez lembrar essa história. Mas a questão do pensamento negativo, ele tem algumas vertentes aí para a gente criar o hábito que leva, e hábitos que levam para que o pensamento seja predominantemente positivo. O pensamento negativo, ele não é negativo de verdade, na grande maioria das vezes, porque ele para nós parece negativo, porque é uma reação natural do corpo, ou antes do ser humano, né, de autopreservação. Então, a gente tem, tipicamente, uma identidade de preservação, que utiliza todas as nossas memórias, né? Então a gente quer fazer alguma coisa positiva e vem, olha, não vai dar certo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas são coisas que a gente tem guardado de memória. E é para nos defender. Então não é negativo de verdade, é muito positivo. Só que
Como dizia um rapaz que participava da ONG que a gente teve anteriormente, ele dizia que parece que a gente tem uma cabeça dupla, né? Um lado quer fazer e o outro não quer. E a grande questão é que, como a gente tem esse processo de autodefesa, de autopreservação, a preservação não morre se você ficar tentando convencer ela. E a gente fica tentando convencer, como se eu estivesse discutindo comigo mesmo. Aí eu pensei isso, e daí eu respondi para mim, e eu fico tentando me convencer. E de verdade eu estou tentando convencer uma atuação subconsciente de autodefesa, de autopreservação. Nós, de verdade, conseguimos segurar apenas o pensamento positivo. Esse eu posso parar e dizer assim, tá bom, não faço mais. E aí você desistiu, tá tudo bem. O outro lado, para, porque você não vai fazer a coisa que poderia ter um eventual perigo, então o outro lado para. Agora, se você tentar segurar o pensamento negativo, não para. E não para porque ele existe para te defender, ele não vai parar. Ele não é de comando racional seu. Né? Então, em resumo, né, pegando o exemplo aí do meu carro e da sua família também, quer dizer, aquilo ali é uma preservação para eu não achar que eu posso ficar andando de ré. Imagina que eu desse ré, assim, 2 quilômetros de ré, eu falei, pô, vou poder andar de ré, então isso aí seria uma proteção, pelo menos é como eu enxergo o aprendizado para mim. Mas, olha, isso aí é para eu ficar esperto, não ficar dando ré sem necessidade, não é isso? É isso, mas também a questão de que você tem o aviso, né? Toma cuidado, né? Toma cuidado. Sim. Prestar mais atenção, né? Se você não leva em conta, né, aquilo que está sendo colocado para a tua preservação, você pode, se for verdade, efetiva, realidade e perigo, pode ter um efeito negativo. Ou seja, em resumo, para finalizar aqui essa questão da Giovana, então, a cada pensamento negativo eu deveria estar trocando por um positivo, seria assim? Veja, eu estou Focar mais no positivo? Não, eu estou mostrando o funcionamento, né? Ok. Mas tem a questão que é a seguinte, para ter o predomínio do pensamento positivo, então, eu preciso estar mais fortalecido. Então, eu preciso estar com melhor nível de autoestima, conforme o tipo de coisa, de assunto que seja. Preciso estar livre de apegos, né? Que é a exacerbação de medos, etc. Né? Preciso estar habituado a energizar positivamente, porque isso significa o hábito de valorizar o que é positivo. Né? Porque a gente foi ensinado, né, até culturalmente, a valorizar os aspectos negativos, sofrimentos, etc. Então, eu valorizo esse tipo de resultado, e ao fazer isso, eu estou energizando negativamente. E com isso, eu estou fortalecendo, enfraquecendo essa condição de atuação mais positiva, né? Então, eu não consigo ver, não consigo comemorar, não consigo valorizar o que é positivo, e sempre eu estou olhando o que está faltando, né? Como já dizia o nosso brilhante Maguila, né, lutador de boxe, todo mundo fala das vitórias que eu tive, mas ninguém conta as porradas que eu levei. Né? E ele estava valorizando exatamente as porradas. Sim. Né? Bom, então, você tem essas questões aí que precisa desenvolver o hábito, e com isso você fica predominantemente positivo e mais realizador. bom, então temos mais uma pergunta aqui para finalizar nossa sessão de perguntas. Do professor Hugo Felipe, ele é um dos meus mentorados e grande amigo e parceiro de negócio. Ele me autorizou aqui a dizer que foi ele a pessoa que fechou 2 anos comigo hoje. Estou muito feliz por isso. E a pergunta do Felipe é: quais as ferramentas do método para liderança? Eu sei que são muitas, são 60 ferramentas, né? Então, se você puder aí dizer resumidamente, aí eu vou... a gente vai para a próxima sessão. Não vamos entrar com a terceira ferramenta, porque o tempo ele foi
já estão aqui nos finalmente, mas eu gostaria que você respondesse, aí depois a gente faz um fechamento aí de próximos passos, pode ser? Pode ser. Eu vou falar algumas, né, porque para cada conjunto, né, de atividades importantes no processo de liderança, como, por exemplo, a questão de direcionamento e alinhamento das ações para atingir objetivos, ou mesmo a questão de comunicação, trabalho em grupo, etc. Então, você tem grupos e ferramentas para isso. Mas algumas das importantes, né, no geral, são, por exemplo, essas que eu também salientei, dessa capacidade de definição do que deve acontecer no futuro, né? Estabelecimento da condição de realização, a questão de flexibilidade mental, que é fundamental para que você alcance resultados, porque se você ficar teimando, né? E a questão de teimar não é que a pessoa seja teimosa, mas é que não foi ensinada a ser flexível, ela é inflexível, então ela não consegue ter condição de variação, né, de tipo de pensamento, então fica seguindo sempre pelo mesmo caminho, que é o que ele acredita, né? Então fica difícil de atuar em momentos de mudança e tudo mais. Então, a flexibilidade mental é uma das ferramentas importantes, né? A questão da percepção momentânea, que é perceber os caminhos que tem que fazer, conseguir ouvir com plenitude, né? Ouvir sem ego mesmo, quando Putativa, né? Comunicações, né? E essa condição de comunicação efetiva, de estar falando o que o outro necessita ouvir, o desapego para poder o treinamento em desapego para que você possa desenvolver a capacidade de delegação e estar valorizando subordinados, etc. Acho que essas são algumas só para citar, né? Coisas que podem contribuir fortemente para bons resultados na atuação negocial empresarial. Eu achei interessante essa pergunta do Felipe, e ele até fez um comentário, né, que ele, em pensar positivo, ele pensa tanto positivo que ele tem um site, um serviço, né, que chama Pense Sempre Positivo. Então é bem bacana ouvir, qualquer dia a gente convida ele aqui para participar também. Uhum. E realmente a gente pode depois até planejarmos aí uma live especificamente para a questão de liderança, porque é um assunto bem interessante, uhum, né? Quando se fala de governança, quando se fala de coach executivo de negócio, ou seja, cabe bem, né, aliás, essas 60 ferramentas aí, ela cabe para muita coisa, então por isso que eu estou muito feliz aí com a nossa parceria. Bom, eu gostaria de pedir licença aí para falar rapidamente do que seriam os próximos passos, né, da nossa atividade aqui, juntando aí o método de amador e a mentoria Big Five. Nós vamos ter agora, no próximo sábado, dia 31, das 8h30 às 17h30, ali do ladinho do metrô Ana Rosa. Depois a gente vai passar aqui nossos dados para vocês terem o acesso. Onde nós vamos apresentar exemplo do próprio Felipe, que está aqui nos prestigiando, também já participou. Eu sempre trago nas minhas masterclasses alguns convidados. Já tivemos aí o professor Nasso, da Florida Christian University, a Tamires Nohara, de Campinas, falando de inteligência emocional, o professor Nasso falando de psicologia aí aplicada a processo de mudança em 28 dias, o Felipe falando da gratidão, que é uma das suas especialidades, o Carlos Renato falando de LinkedIn, e eu sempre, né, aplicando lá as técnicas de gestão empresarial, isso é um ponto da mentoria. E nós vamos ter como programação aqui de uma forma bem resumida o alinhamento das expectativas. Então a gente começa depois de uma integração lá de um Welcome Coffee, nós fazemos as pessoas se conhecerem, daí depois a gente fala de estratégias empresariais, apresentando as ferramentas de gestão. A gente apresentou algumas aqui hoje, lá a gente vai apresentar com muito mais profundidade e com um detalhe especial. A partir do hot seat, em que cada pessoa senta na frente do grupo, onde já está programado para não ter assim, cada um fala do seu desafio, então temos lá um contrato
de verdade e de confidencialidade. Então, à medida que eu seja transparente na colocação do meu desafio, os colegas vão poder contribuir de uma forma mais efetiva, e aí os facilitadores, no caso eu e o professor Yamadori, damos lá o fechamento com mais dicas para que cada um possa sair de lá com uma lista de soluções para endereçar os seus desafios. Depois disso, a gente faz uma apresentação para cada ferramenta, como fizemos aqui, de uma forma mais aprofundada, apresentando as ferramentas do método Yamadori para potencializar isso. Vamos falar também do marketing energético e do turbo de vendas, como o professor mencionou aqui no começo da nossa sessão de hoje. Eu não vou aqui fazer um pitch de vendas no sentido, olha, custa tanto, faça sua inscrição agora. Eu acho que a gente não há necessidade disso, né? Eu prefiro que as pessoas nos procurem depois, a gente entre em contato para mostrar a programação detalhada e falar das oportunidades. Eu vou ver aqui que o Felipe fez mais uma colocação, e aí, Amadeu, se você quiser ir falando aí, já fazendo o seu fechamento, eu vejo aqui qual é a pergunta dele e a gente volta. Pode ser assim? Pode ser. Bom, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar encontrando com vocês. Para mim é um prazer muito grande estar disponibilizando, né, esse conhecimento. A gente, toda segunda-feira, 8h30 da noite, vai estar conversando de alguns dos assuntos em alguma das áreas de aplicação do método Yamadori e, portanto, alguma das áreas da vida humana, né? E hoje é um prazer bem grande estar aí com o Antônio, né? E vamos continuar com isso para que vocês possam desenvolver, né? E a gente vai estar para frente também, no dia 9, começando com um programa de marketing energético, para quem quiser aprender como é que faz para implantar no seu negócio a utilização do marketing energético. E é isso. Estou aí à disposição. Se tiverem depois mais perguntas, queiram deixar na comunicação da palestra, depois a gente responde com prazer. Bom, na verdade, o Felipe se colocou aqui à disposição para um próximo encontro, então esteja certo, Felipe, que eu vou ver isso depois que você conhecer um pouquinho mais do método. Então, com certeza, faremos aí uma apresentação contigo também. Ele está se colocando à disposição para isso. É lógico, né, que ele, como a pessoa do gratidômetro, ele sempre fala gratidão, então eu acho que é a palavra que ele mais usa na vida, por isso que ele dá muito certo na vida, que ele agradece a tudo e a todos o tempo todo, então isso é muito legal. Bom, da minha parte, só falta... Amadeu, fala aí os seus contatos, que eu vou falar os meus aqui, a gente já faz o encerramento, e aí depois a gente vai passar um resumo disso aí para as pessoas que nos prestigiaram aqui. Bom, tem meu site, que está aqui no Facebook, né, que é amadeubernardo.wordpress.com. E tem aqui no próprio Facebook a comunicação, né? Pode ser no pessoal, Amadeu Bernardo, ou nessa página do método Yamadori, né? E além disso, como também já consta aí, o telefone é São Paulo 981222658. Bom, eu também quero agradecer, foi muito bom estarmos aqui. Como todos estão aqui nesse horário, já 21h41, a gente vai prestigiar aí, dando um resumo dessa apresentação. O meu telefone fixo, São Paulo, 11 33737537, do escritório lá no Conjunto Nacional. Celular WhatsApp, 11 965796548. Meu e-mail, antonio.souza, souza com S, @b5c.com.br, B de Big. E o site é www.antoniodesouzacoach.com.br. Então, mais uma vez, obrigado. Giovana, obrigado aí por me colocar em contato com o professor Amadeu, nos tornamos parceiros e estou muito feliz com isso. E é isso. Até a próxima. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigado.